Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Esse tutorial vai dar uma visão geral das possibilidades de design de fontes de alimentação. Eu vou mostrar as principais topologias de fonte de alimentação isolada e não isolada, tudo de forma rápida, lépida e rasteira. Esse tutorial tem como objetivo fornecer uma compreensão simplificada e uma apreciação renovada da arte que é o circuito de uma fonte de alimentação. Vamos lá? A maioria dos sistemas eletrônicos exige algum tipo de fonte de alimentação, mesmo circuitos com baterias. Em algum momento, elas perdem a carga. A tensão cai, então tem que ter uma fonte de alimentação para carregá-las. Os circuitos eletrônicos não podem ser ligados direto na tomada. Tem que ter uma fonte de alimentação para ajustar a tensão de trabalho do equipamento, regular, estabilizar e tudo mais. Hoje em dia existem fontes para diversas finalidades. Elas estão sendo otimizadas ao longo dos anos com o objetivo de ficarem mais eficientes, menores, com menos interferências elétricas e, claro, tentando ficar cada vez com menor preço. Uma das formas mais simples de fonte de alimentação são os reguladores lineares. São bem mais simples do que as fontes chaveadas. Os reguladores lineares funcionam como uma resistência ajustável entre a tensão de entrada e a tensão de saída, o que significa que a tensão de saída é fixa, independentemente de como a tensão de entrada mude e da corrente da carga. A figura mostra o princípio básico da fonte linear. Por muito tempo, o circuito típico desse tipo de fonte consiste em um transformador de 50 ou 60 Hz conectado à rede elétrica e tem a função de rebaixar a tensão AC da rede para alguns volts acima da tensão de alimentação de saída. Logo em seguida, essa tensão é retificada e filtrada, fornecendo uma tensão não regulada para a entrada do regulador. Em seguida, um circuito regulador linear é usado para converter tensão não regulada da entrada em uma tensão bem regulada e estabilizada, conforme a necessidade do circuito a ser alimentado. Muitas vezes, o regulador é constituído por um CI regulador com todo o circuito já montadinho dentro dele. A figura mostra o diagrama de blocos desse conceito. Para evitar as desvantagens de uma fonte de alimentação linear, foram inventadas fontes de alimentações chaveadas, em inglês Switch Mode Power Supply. Elas não dependem da tensão e da frequência de 50 ou 60 Hz da rede de alimentação. A fonte chaveada usa um truque simples. Primeiro, ela retifica a tensão AC da entrada e então faz o milagre. Volta ela mesma a gerar a sua tensão alternada, mas agora em altas frequências. Tudo isso para usar um transformador muito menor, pois o transformador é o grande vilão do tamanho das fontes lineares e também do desperdício de energia. As vantagens da fonte chaveada é o seu tamanho. São muito pequenas e o custo é relativamente baixo. A tensão a ser gerada pela fonte chaveada não precisa ser uma tensão senoidal perfeita, como é a da rede elétrica. Bastará uma forma de onda variável, como uma onda quadrada e pronto. Tudo funciona perfeitamente. Tudo funciona porque um circuito de controle do tipo PWM tratará de manter a tensão de saída dentro do especificado. Até o ano 2000, os transistores bipolares eram os comutadores mais utilizados. Eles funcionavam bem, mas tinham uma velocidade de comutação relativamente lenta. Eles não eram muito eficientes em termos de energia. Eles esquentavam muito, limitando a frequência de comutação a 50 kHz ou talvez 100 kHz. Hoje usamos os MOSFETs para comutação no lugar dos transistores bipolares, permitindo comutações mais rápidas. E isso, por sua vez, proporciona menores perdas. Eles esquentam menos, permitindo frequências de comutação de até 5 MHz. Essas altas frequências de comutação permitem o uso de transformadores, indutores e capacitores muito pequenos e cada vez estão ficando menores. Tanto é que sem lupa já não se pode consertar quase nada.
A troca de reguladores lineares por fontes chaveadas trazem muitos benefícios. As fontes chaveadas geralmente oferecem conversão de tensão com eficiência energética, permitem um aumento e a redução da tensão de saída e oferecem design relativamente compactos e de baixo custo. As desvantagens são que elas não são tão simples de projetar e consertar e geram as famosas e inconvenientes interferências eletromagnéticas. Isso tudo devido ao liga e desliga dos transistores de chaveamento. Mas a cada dia a tecnologia está evoluindo e hoje em dia está cada vez mais fácil projetar uma fonte chaveada. Novos circuitos integrados estão sendo criados a cada dia e ferramentas de projeto como o LT PowerCAD e o LT Spice estão simplificando bastante a difícil tarefa de projetar uma fonte chaveada. Ao projetar uma fonte de alimentação, a primeira questão que deve ser levada em conta é o isolamento galvânico. O isolamento galvânico significa isolar o equipamento que está recebendo a tensão de saída da perigosa tensão AC da rede de alimentação. Se preocupar com isolamento tem muitas razões. A principal e óbvia é tornar os circuitos mais seguros. Outra é permitir que a tensão de saída seja do tipo flutuante. Não tem uma conexão direta com o terra ou neutro da rede. A isolação também evita que as interferências elétricas que se propagam pelo terra possam se espalhar mundo afora, interferindo com outros aparelhos ligados à mesma rede elétrica. As duas topologias para o isolamento mais comuns são os conversores flyback e forward. Porém, para potências maiores, outras topologias isoladoras são empregadas, como o push-pull, a meia ponte e a ponte completa. Se o isolamento galvânico não for necessário, na maioria dos casos será usada uma topologia não isolada, e tudo fica mais fácil. Topologias isoladas sempre exigem um transformador que tende a ser caro, volumoso e muitas vezes difícil de obter. Agora vou mostrar os conversores mais usados nas fontes chaveadas. A topologia da fonte chaveada não isolada mais comum é o conversor Buck. Também é conhecido como conversor abaixador ou rebaixador. Ele aceita uma tensão de entrada positiva e gera uma tensão de saída inferior à tensão de entrada. O conversor Buck é uma das 3 topologias das fontes chaveadas mais básicas. Elas requerem apenas 2 chaves, um indutor e 2 capacitores. A figura mostra o princípio básico da topologia do conversor Buck. As chaves de comutação são colocadas do lado da entrada. Antes do indutor, a chave ligada à entrada de alimentação pulsa uma corrente de entrada através do indutor, que armazena energia no campo magnético. O indutor se carrega. Essa corrente percorre o circuito de saída, carregando o capacitor, gerando uma tensão contínua na carga. Quando a chave de entrada desliga, a segunda chave, a chave de retorno, fecha o caminho e o indutor se descarrega, mantendo a corrente circulando na carga. O capacitor mantém a tensão constante. A tensão de saída é função do ciclo de trabalho do sinal PWM, que controla a chave de entrada. Esse conversor Buck é muito eficiente em termos de energia, relativamente fácil de construir e requer poucos componentes. Normalmente a segunda chave é simplesmente um diodo rápido. O conversor Buck pulsa a corrente do lado da entrada, enquanto o lado da saída, o indutor mantém a corrente circulando suavemente. Essa é a razão pela qual um regulador Buck gera muito ruído elétrico na entrada, perturbando o circuito de entrada, mas o circuito de saída é suave. Compreender isso é importante para saber se o conversor Buck é apropriado para o seu projeto. Além da topologia Buck, a segunda topologia básica é a topologia Bus, ou Step Up, elevador. Ele usa os mesmos 5 componentes básicos do conversor Buck, mas reorganizados, de modo que o indutor seja colocado no lado da alimentação e as chaves de comutação sejam colocadas depois do indutor do lado da carga. A topologia Bus é usada para aumentar uma determinada tensão de entrada para uma tensão de saída superior à tensão de entrada. Ao selecionar um conversor Bus, é importante observar que os conversores do tipo Bus sempre devem ser especificados em função da corrente nominal máxima do circuito de chaveamento e não da corrente máxima de saída. Em um conversor Buck, a corrente máxima do circuito de chaveamento
está diretamente relacionada à corrente de saída máxima, independente da relação da tensão de entrada e da tensão de saída. Em um regulador boost, é diferente. A relação de tensão afeta diretamente a corrente de saída máxima. Isso porque a corrente de comutação máxima é fixa. Para selecionar um circuito integrado regulador do tipo boost adequado, você precisa não apenas saber a corrente de saída desejada, mas também a tensão de entrada e saída. Um conversor boost apresenta baixo ruído elétrico no lado da entrada, porque o indutor alinhado com a conexão de entrada evita mudanças rápidas no fluxo de corrente. No entanto, no lado da saída, essa topologia é cheia de ruídos elétricos. Os pulsos de comutação são vistos apenas pelo circuito de saída e, portanto, o ripple de saída é mais preocupante em comparação com a topologia buck. A terceira topologia básica, composta apenas pelos 5 componentes básicos, é o conversor inversor buck-bust. O nome deriva do fato de que este conversor pega uma tensão de entrada positiva e a converte em uma tensão de saída negativa. Além disso, a tensão de entrada pode ser maior ou menor que o valor absoluto da tensão de saída invertida. Por exemplo, a tensão de saída de menos 12 V pode ser gerada a partir de 5 V ou de 24 V na entrada. E o melhor de tudo, isso é possível sem fazer quaisquer modificações especiais no circuito de uma fonte buck. Na topologia inversora buck-bust, o indutor é conectado para o terra. Tanto a corrente pulsante de entrada passa pelo indutor, como a corrente pulsante de saída, tornando essa topologia relativamente ruidosa em ambos os lados. Em aplicações de baixo ruído, esse tipo de circuito tem que ser construído com filtros adicionais, tanto na entrada como na saída. Um aspecto bastante positivo da topologia inversora buck-bust é o fato de que qualquer regulador de comutação buck pode ser usado para esse tipo de conversor. É tão simples quanto conectar a tensão de saída do circuito buck ao aterramento do sistema. Ao aterrar a saída do circuito buck, ele se transformará num circuito conversor buck-bust, num passe de mágica, com tensão de saída negativa ajustável. Essa característica torna muito mais fácil a escolha dos reguladores no mercado. Nesse tutorial você viu um resumo dos principais tipos de topologias para fontes de tensões, das lineares às fontes chaveadas mais comuns. Claro que tem muito mais para falar, mas isso será visto em outros tutoriais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!